Antes de tu ir pro próximo aí, rapidinho. Cara, puta, é que tudo que eu falo aqui, na minha cabeça, eu fico assim, caralho, como eu sou burro. Mas porque eu realmente não manjo, eu não sou cientista. Cara, a gente tem certeza que se a vida lá fora, ela é parecida com a nossa, com a vida da Terra, porque a gente tá procurando coisas baseadas em como a gente observa a vida da Terra, não é? Não dá para saber. Agora, isso aí a gente faz essa personificação, né? Então a gente acredita que o quê? Que primeiro, toda a vida é baseada no carbono. Por que é o tal do carbono, cara? E não é um outro elemento Y. Porque o carbono, ele é o elemento químico que consegue fazer maior número de ligações e com ele você construir cadeias de moléculas maiores e isso pode levar à vida. Só que tem outros elementos, por exemplo, silício. O silício, ele tem um comportamento parecido com o carbono. Tanto que existem grandes teorias aí da vida baseada no silício e não no carbono. E aí elas se comportariam de uma forma totalmente diferente, que pode mas passar que é vida. Despercebido. Porque não foi preparado para isso. Que pode ser vida também. Também. Né? Agora, com base na bioassinatura, com base no carbono, já encontraram algum indício de vida fora? Nada. Até hoje nada. Mas não tinha um papo que talvez em Marte pudesse ter existido, não sei o quê? Mas aí a gente tem que encontrar. Por que Marte é tão falado? Porque Marte teve todas as condições que a gente conhece daqui da Terra, que foram as mesmas condições para a vida se desenvolver. Mas há muito tempo atrás. Há 3 bilhões de anos atrás. Possivelmente água, né? Isso. Marte teve água, porque tem rios ali, marcas. As rochas são redondinhas, igual as rochas que a gente vê no fundo do rio aqui. Marte teve uma temperatura boa, não era tão frio, teve atmosfera, ou seja, todas as condições estavam ali. A vida se desenvolveu? Aí a gente não sabe. Caralho, como é que a gente olhando um bagulho 3 bilhões de anos depois, supostamente, sabe que lá tinha uma atmosfera? Isso pra mim, como eu não sou cientista, parece um puta de um chute. Parece, né? Mas não é não, cara. Porque o que a gente vê? A gente vê a rocha. A rocha, por isso que o geólogo não só... A rocha danada. Não acreditem no Sheldon, né? Porque o Sheldon do Big Bang Theory fala que geólogo não é cientista. Aliás, ele zoa com isso toda hora. Porra. Você faz geologia? O que é isso? Geologia não é nada, entendeu? Mas a rocha diz muita coisa pra gente, cara. Porque quando a gente analisa as rochas lá em Marte, com os rovers que estão lá andando, eles conseguem ver os elementos químicos, estudar. E com aquela descrição química daquela rocha, a gente tem uma ideia de como que era a atmosfera dali. Porra. Então a gente consegue, a gente volta no tempo, então a gente consegue ter uma ideia de como que era Marte. Fora isso, tem várias outras características. Nessa hora o Gordão Foguete solta fogos, porque é a mistura, é o tesão dele misturado com a área dele. Aí sim, né? aí que eu gosto, exatamente. Só que se houve vida em Marte, até agora não encontraram indícios dela. Esse que é o ponto. Não encontraram, nada. Nada de vida fora da... Não encontraram vida fora da Terra em momento algum. Aí você estava falando do James Webb lá. James Webb. Dos objetivos dele. E aí você chegou no lance da bioassinatura, em exoplanetas, etc. E ele nunca, cara, foi feito para comprovar ou refutar o Big Bang. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Eu falei que tem vários modelos para o início do universo. Que tem essa briga acadêmica, igual o Rodrigo falou. Existe um cara muito famoso nessa brigaiada toda, chamado Eric Lerner, entendeu? Aí, o que aconteceu foi o seguinte, prestem atenção, pessoal. Quando saíram as primeiras imagens do James Webb, um astrônomo resolveu escrever o seguinte: cara, que imagem fantástica. Estou vendo aqui que nós vamos ter que rever tudo que a gente já sabe. O cara escreveu, cara, numa questão assim, cara, olha aqui quanta coisa legal que o James Webb está mostrando pra gente, cara. Provavelmente vai ter muita coisa nova e tal. O Eric Lerner, que é esse cara, pegou esta frase desse astrônomo e fez um artigo falando, olha aqui o que os astrônomos estão falando, que vão ter que rever tudo. Só que o astrônomo, hora nenhuma, falou que tinha que rever o Big Bang. O Eric Lerner, ele é de qual... Ele faz o quê? Ele não é astrônomo? Não, ele é astrônomo. Ele é astrônomo, também. mas ele é um cara que a linha dele de pesquisa e as teorias dele, ele não é defensor do Big Bang. Tá. Entendeu? Ele é desses outros modelos do início do universo. Então, ele falou assim, pô, os cientistas não defendem o Big Bang? Olha o que o cara tá falando aqui, que vai ter que rever tudo. E aí, por conta dele, ele colocou lá, rever tudo, inclusive o Big Bang.
entendeu? E aí esse negócio espalhou pelo mundo, cara. Entendeu? Foi pelo mundo inteiro o pessoal falando aí, ó, o James Webb refutando o Big Bang e tal. Mas não, cara, hora nenhuma foi isso. Aí vem as imagens, né? Aí o pessoal fala assim, olha essa imagem aqui, não era para estar vendo isso. Sim, era para estar vendo isso. Lembra da expectativa, do esperar que o Rodrigo falou? Os astrônomos já sabiam, cara, que a gente ia ver aquilo lá que a gente está vendo. Mas estamos falando da foto que foi tirada a 13,6 bilhões de anos-luz. Que não é 13,6 ainda. Ainda. Aliás, o James Webb não vai chegar no 13,6. Qual que é a data que ele chega? O James Webb, a expectativa dos astrônomos é que ele consiga chegar ali a 13. Talvez 13,5, uma coisa Deixa assim. eu fazer uma pergunta de leigo aqui. Vai lá. 13,5. Universo 13,7. 13,7, 13,8, isso. Então eu estou dizendo que ele fotografou, porque é isso que do ponto de vista leigo passa. Isso aí. Ele fotografou o universo com 300 anos de idade. 300 milhões de anos. 300 milhões de anos de idade. Isso aí. Obrigado. 300 milhões de anos de idade não está muito adulto? Não sei se você entendeu o ponto. Foi aqui no Flow que até alguém falou assim. O próprio Marcos falou, tá adulto demais. Tá adulto demais. Eu vou tirar uma foto sua com 2 anos de idade e você tá com a mesma cara de hoje. A impressão que passa pra gente que é leigo é essa. Tá entendeu? Ótimo. Mesmo. Mesmo. É dúvida honesta aqui. Tá. Não é nem debate, é dúvida honesta. Sim. Então vamos lá. Quando o James Webb vê aquela galáxia ali, que na verdade é um ponto. Porque outra coisa, tá? Naquela foto lá que a gente vê, a gente não vê essas galáxias aí, tá? Porque essas galáxias, cara, são pontinhos vermelhos ali que estão escondidos ali. O cientista que fica ali trabalhando e olhando, ele fala, vou pegar esse pedacinho aqui, vou aumentar ele. Bota a foto aí pra nós, Jean, do James Webb. Coloca aí, ó, SMACS 0723. Coloca essa foto aí. O que acontece, então? Aquela galáxia, ela tá do jeito que a gente imaginou que ela tinha que ser com 300 milhões de anos mesmo. Por quê? O pessoal vê uma galáxia e pensa que a galáxia é a galáxia como a nossa. Isso aí. Então tá aqui. Tudo aqui, a maior parte das coisas são galáxias. Pontinho vermelho é galáxia. Por exemplo, tá vendo aquele pontinho vermelho lá no canto? Tem uma porrada ali, Sérgio. Então, mas ele é muito antigo. Mas aquele vermelhinho parece lá. um rabinho até aqui. Aquele rabinho lá. Peixinho. Muito vermelho mesmo. Muito vermelho é que tá muito longe. Quanto mais vermelho, mais longe tá. Então esses brancos aqui, tá tudo perto. Só que o astrônomo não quer nem saber, cara. Por quê? O que acontece nessa imagem? Vamos explicar ela também, que ela causa muita confusão. Caralho, tá. Vocês estão vendo que tem uns arcos aqui? Tá. Peguem em casa uma garrafa de vidro e apontem para a luz. Vocês vão ver que aqui no fundo vai fazer esses arcos igualzinho. Isso aqui é um aglomerado de galáxias. E esse efeito, quem descobriu esse efeito? Albert Einstein. A gente chama de lente gravitacional. Então a gente pega coisa que está muito longe, que a gente não conseguiria ver, e esse aglomerado de galáxias faz o quê? O efeito de lente, ele aproxima pra gente. Só que além dele aproximar, ele distorce também. Por isso que fica esses arcos aqui. Só que essas aqui também tá tranquilo, cara. Elas não são tão longe. Agora, os mais vermelhinhos, por exemplo, aqui, ó, tem um pontinho bem vermelhinho. É esse cara aqui que os astrônomos vão atrás. Entendeu? Mas quando eles vão atrás disso e olham, aí você fala assim, mas a galáxia tá ali igual a Via Láctea? Não. Ela tá num estágio inicial de formação de galáxia. Ela só tem nessa galáxia aí hidrogênio e hélio. Ou seja, basicamente, cara, ela é uma galáxia. Hoje na nossa galáxia tem cálcio, carbono, enxofre, ouro, prata, tudo. Porque as coisas foram se combinando. Foram se combinando, a galáxia foi evoluindo com o tempo, colidindo e tal. Essas aí não. Essas aí elas têm praticamente só hidrogênio e hélio. E elas estão formando muita estrela, elas estão em muita atividade. E é igual uma criança. Quando você tem um bebezinho, o bebezinho tá todo ativo e tal, e não dorme, e não sei o quê. É a mesma coisa o universo. Aí a pessoa vai crescendo, não vai ficando mais calma? Vai ficando mais calma. Aí fica adulto, fica mais calmo. É a nossa galáxia. A Via Láctea hoje ela é uma galáxia adulta. Ela tá calma, ela forma bem pouquinho estrela e tal. Essas aqui não. Elas estão em muita atividade. Então, ela tá de acordo. Isso é que é legal do James Webb, cara. Ele tá mostrando exatamente o que foi teorizado.
Mas o ponto que eu vi alguns colocando é que o problema não é que a galáxia é a quantidade de galáxias num lugar que deveria estar vazio. Não deveria também. A gente sabe porque é o início do universo. Imagina, vamos pegar a teoria do Big Bang. Não tava olha só como ele comprova o Big Bang, se você pensar desse jeito. Não estava tudo ali e expandiu? E nós estamos olhando 300 milhões de anos só depois que ele se formou? Ou seja, tem que estar cheio mesmo. Tem que estar cheio de coisas se formando. E é isso que ele está conseguindo mostrar pra gente, cara. Bom, é que assim, ó, eu ouvi que isso aí não deveria estar vermelho, porque vermelho indicaria algo que já existe Muito há mais pelo contrário. tempo. Não. Só tá vermelho porque tá longe pra caralho. É isso aí. Tá. E aí tem uma outra coisa, tá? Uma coisa é a imagem, tá? Isso aqui, a primeira coisa que o James Webb faz é a imagem. Você pega a imagem e você fala, pô, aquela galáxia é antiga, aquela é antiga. Só que uma galáxia ela pode ser vermelha por outro motivo. Ela pode ter muita poeira. Aí a gente parte para a segunda coisa do James Webb, que é muito importante, que é o espectro. O espectro, que é o desvio, lembra lá que eu falei? É o desvio. Aí ele vai algumas... Aí eu fiz até um vídeo no meu canal que chama As Galáxias Impostoras do James Webb. Porque tem muitas dessas vermelhas que elas não estão distantes. Mas elas estão com muita poeira. Estão e a poeira, com a cor vermelha. E aí deixa ela avermelhada. Então várias dessas já foram tiradas da lista, mas 4 delas... Vai no site do James Webb, o Janzão, pra mim, cara. Pode colocar aí ESA Web, que você vai achar. Semana passada, 4 de todas essas que o pessoal anunciou e tudo, 4 delas foram comprovadas. Comprovadas por conta de quê? Por conta do espectro, cara. Então, quando você faz o espectro, não tem como mentir. Vai andar, acho que vai ser a próxima aqui. Vai para a próxima aí. Ah, não, desce aqui. Caramba, não tá aqui não. Tem que procurar no... Essa aí foi no ESA Web, né? Tenta aí procurar no site da NASA, ou James Webb mesmo, porque tem a da semana passada, que é legal pra caramba, porque aí ele tá vendo outras coisas, morte de estrela e tal. Beleza, vou achar aqui já. Tá. Então, ela tem que... Primeiro, ela tem que estar vermelha porque ela está muito longe. Segundo, os elementos dela, por espectro, mostram que elas são ricas mesmo em hidrogênio, em hélio, que está tudo de acordo com o que foi teorizado. E a quantidade, sim, cara, tem que ter muita. O problema é que a gente, antes do James Webb, a gente tinha o Hubble. O Hubble só tinha uma capacidade. O James Webb está mostrando para a gente muito mais. E está de acordo com a teoria. Então, na verdade... primeiro, né? Lembrando, ele não foi feito para refutar e nem para comprovar o Big Bang, tá? A gente analisa isso para entender como que essas galáxias se formaram. Mesmo porque o James Webb, cara... Não é no Flickr, não. É que é da... Eu fui no site da NASA e eles mandaram aqui, ó, direto pra... Não, é que é uma da... Pô, saiu semana passada. Eu vou ver se eu acho aqui. Já vai ali em 2023 ali, ó. Desce aí. Tá ali, ó. Deixa eu ver aqui. Esse é o Hubble, né? Esse aí é o Hubble, mas aqui é o Webb no mesmo ponto. Eles mostrando que o James Webb vê com menos de um dia é mais do que o Hubble vê com 11 dias. Só pra você ver a capacidade dele, tá? Cara, depois eu vou achar aqui e te mando pra você colocar. Olha que interessante ali. Ali no Hubble, é claro, assim, você falou, são tecnologias diferentes, construções diferentes e tal. Mas o Hubble, ele vê as coisas mais avermelhadas, não é? Olha ali, ó, a gente vê, se a gente for comparar os pontos, no Hubble, aquele ponto mais redondão ali à direita, que tá, sei lá, branco. Então, ali tá mais alaranjado. É. Mas aí é porque aqui o James Webb tem uma capacidade maior. Então ele tá mostrando que aquilo lá não é tão antigo assim como o Hubble mostraria só por imagem. Entendeu? Por isso que é uma coisa muito importante. Uma coisa é a imagem, a outra coisa é o espectro. Então, quando você faz o espectro e você mede realmente o desvio, é aí que você vai saber se aquilo lá é realmente antigo. Então, isso é muito importante. Então, pessoal, não tem isso. Mesmo porque não vai ter nunca como a gente chegar no Big Bang. Porque o que acontece? Na teoria, usando, né, o que a gente conhece, o universo começou. Ele passou por um período inflacionário, que é quando ele cresceu muito e muito rapidamente, e depois veio um período chamado Era das Trevas, aonde não tinha nada, entendeu? Não tem luz naquele período. Então a gente nunca vai conseguir ver aquele período.
Passado esse período, vem a época da reionização, que é essa aí que deve ter acontecido entre 13,6, 13,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Que é onde o James Webb vai conseguir ver. Aonde exatamente, a gente não sabe, porque as técnicas de processamento de imagem também, elas vão se desenvolvendo, entendeu? Pode ser que a gente consiga ver um pouquinho mais do que até ele foi programado, que vai ser legal pra caramba, ou não. Mas hoje a gente já está vendo ali 300, 340 milhões de anos depois do Big Bang, de acordo com a teoria que a gente usa. Agora, uma pergunta que eu já vi que o Sérgio é bem didático para apresentar as coisas. Quem discorda do Big Bang apresenta que argumentos na academia? Assim, 2 ou 3, só para a gente saber. Cara, então, tem o pessoal que fala assim, que isso aí sempre existiu, entendeu? Que as galáxias estão lá, as outras estão aqui. E aí eles vão para o lado do destino do universo, que é o outro lado da cosmologia, entendeu? Então a cosmologia ela estuda o início, que é isso que nós estamos falando, mas o final, como que o universo vai acabar? Se é que ele vai acabar. Então o pessoal usa as equações, porque tem o seguinte também, galera. O Einstein, beleza, ele é comprovado e tal, mas ele não é o verdade absoluta de tudo. Existem equações modificadas, que o pessoal trabalha as equações ali. E ao modificar as equações, e aí aplicar a mesma coisa que o Lamarck aplicou, você mostra que, cara, não teve esse início desse jeito, entendeu? O universo sempre estava ali, a gente não volta para um ponto infinitesimal, que a gente chama de singularidade e tal. A gente volta, só que não volta tanto assim, volta até um certo ponto, e a partir dali começa. Então, por exemplo, volta até 300 milhões de anos, mas aí depois as coisas começam a expandir de novo, entendeu? Então vão tendo essa. A do buraco negro, por exemplo, é uma, se você pensar bem, é uma excelente teoria. Teoricamente, a gente nunca vai chegar na borda do universo. Buraco negro também a gente nunca vai chegar na borda. O universo, de acordo com o Big Bang, pode ter começado por uma singularidade. O buraco negro, no fundo dele, você tem uma singularidade. E as coisas estão expandindo dentro daquela coisa que você não chega na borda. Que é muito bem o que acontece, mais ou menos o que acontece no buraco negro. Então a galera que defende que a gente vive num buraco negro, cara, tem vários argumentos deles que você olha assim e fala, caramba, cara, isso faz muito sentido, entendeu? Só que aí começa a ter outros. Então, por exemplo, a quantidade de hidrogênio e hélio no universo, essas outras teorias, elas começam a falhar. E aí o Big Bang começa a ganhar mais terreno. A ganhar mais terreno em cima disso. Mas eu suponho, Rodrigão, que nada disso daí invalide completamente a teoria do design inteligente como vocês pensam, né? De jeito É claro que dentro do design inteligente existem, como você falou, várias correntes que, sei lá, discordam até mesmo na idade do universo e tudo mais. Mas o que está sendo, o que a gente está mostrando, o que aparece do James Webb, que é pelo que o Sérgio está falando, é basicamente o que a gente já esperava, pelos modelos matemáticos que a gente já criou e tudo mais, não sei o quê. A gente meio que a gente tem uma ideia que não invalida o que você acredita. É correto dizer isso? Corretíssimo. Tudo que o Sérgio falou aqui, eu não posso falar assim, eu concordo com isso ou com aquilo, porque não é minha área. Igual ele falou do buraco negro. Poxa, eu achei legal. Primeira vez que eu ouvi falar. Pessoalmente, eu gosto mais da simulação. Simulação também tem. Mas se tiver um cara defensor da teoria do buraco negro aqui, detonando com o Big Bang, eu não teria contra-argumentos para poder debater com o cara. Do ponto de vista teológico, nada disso invalida a minha fé. Nada disso é contra o texto bíblico. Eu só tenho uma questão e 2 perguntas, além de tudo que o Sérgio testemunhou da experiência intelectual dele. A minha questão é, a ciência não responde tudo. Há limitações nela. Nem tudo passa pelo crivo do método científico. Como ele falou de maneira muito honesta aqui, há muito mais... Ele não falou essa frase, mas eu quase subentendi. Há muito mais perguntas do que respostas. Exato. Há muitas coisas que a gente não sabe. Muita coisa que a gente não sabe. E aí, eu só tenho 2 perguntas que me levam a crer nesse primeiro momento. Por que existe algo ao invés de nada? Isso é uma questão muito válida. E por que a música ao invés de ruído? Se eu tirar Deus dessa equação, estou colocando equação entre aspas aqui, apenas como figura de linguagem. Se eu tirar Deus dessa equação, é muito complicado, mesmo pela análise observacional que eu tenho. Porque ex nihilo nihil fit, do nada, nada se produz. Eu só posso dispensar Deus desse cenário
se eu trabalhar com dois modelos que, para mim, Rodrigo, eles não fazem muito sentido. Ou do universo eterno, onde o próprio universo seria Deus. Só que, filosoficamente falando, aí eu vou me afastar da ciência e vou entrar na filosofia, que é a minha área. Tá bom. Se o universo é eterno para trás, esse momento nunca chegaria. Ele nunca chegaria. Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Você está entendendo? Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Não tem para onde expandir. Ele já teria chegado lá. Sim, ele é eterno, então ele é. Ele é. Né? Você está entendendo? E como nada desses modelos gozam de... Eu acho assim, mesmo o multiverso, a menos que o Sérgio me surpreenda com alguma evidência que eu não conheço, mas tô falando que não é provocando, não é porque eu não conheço mesmo. Multiverso, para mim, tá mais para Marvel do que para a ciência. Você tá entendendo? Então, assim, tem que ter uma causa primeiro. Vou ser bem aristotélico aqui. Eu não estou falando ainda que essa causa primeira é o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia. Eu estou falando apenas que é uma causa primeira. Ainda não estou legislando se ela é inteligente, se ela é pessoal. Uma causa primeira. E essa causa primeira não pode ser o próprio universo, porque o universo não pode se formar do nada. Tem que ter algo que formou o universo. E esse algo tem que ser antes, além da matéria, do tempo e tudo mais. Eu ia falar, o exército, o universo não pode ser a causa primeira. Mas Deus, na tua fé, é a causa primeira, né? Por que ele é a causa primeira? Obrigadão, viu? Por que Deus é a causa primeira? Eu vou trabalhar com o modelo do Big Bang até que me deem mais outros. Tá bom. Tá bom? O Marcos não vai ficar chateado comigo, nós já falei isso com ele. Leigamente, eu trabalho com o modelo do Big Bang até que eu tenha outro melhor. E o Sérgio está liberado para me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui. Mas ele é o melhor, o que a gente tem até agora, ele é o melhor mesmo, que explica... Se amanhã aparecer outro... E pelo que eu entendi do modelo do Big Bang, o tempo teve um começo, a matéria teve um começo, a energia teve um começo, a gravidade teve um começo, tudo teve um começo. Então essa causa primeira, para ser, no sentido aristotélico, a causa primeira do universo, ela tem que ser anterior a ele. E por ser anterior a ele, ela não pode ser restrita às dimensões temporais, gravitacionais, espaciais, senão ela não pode ser causa primeira. E por não ser delimitada por essas questões, ela tem que ser eterna. Se ela é eterna, não precisa de alguém gerá-la. Porque se tem alguém que a gera, aí eu vou cair num retrocesso infinito. Alguém precisa ter gerado aquilo ali, exatamente. Por aí vai. E essa causa primeira, que em teologia nós chamamos de Deus. E as minhas duas observações que eu faço só no mundo acadêmico são as seguintes. Letra A. Por que a academia pode aceitar vários tipos de acadêmicos discutindo academicamente a hipótese do buraco negro, do Big Bang, do outro? Design inteligente é anticiência. É lógico, claro e evidente. Depois da nossa conversa, eu fui ler um pouco mais sobre design inteligente e realmente em tudo quanto é lugar é tratado como chacota. Como chacota, pseudociência. É lógico, claro e evidente que se Deus, nessas dimensões que eu estou colocando, existir, até a palavra dimensão é complicada. Teilhard de Chardin dizer que a gente só fala de Deus o que ele não é. Porque o que ele é em essência, até puxando Santo Tomás de Aquino, é difícil, né? Ele não pode passar pelo método científico. Porque qualquer coisa para passar dentro do crivo do método científico laboratorial, experiencial, tem que ser algo alcançável pela ciência. Sim. Se Deus for alcançável pela ciência, ele é pequeno demais para ser Deus. Ele precisa caber no nosso entendimento. Exatamente. Né? Então, a única maneira que Deus tem de caber no meu sentimento, agora eu já estou saindo da filosofia e estou entrando na teologia. Vai. Só tem uma maneira de Deus caber no meu sentimento, no meu entendimento, se ele se diminuir propositadamente. Aí Lutero dizia que os homens usam máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa máscaras para se revelar. E a teologia faz a diferença entre o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é esse Deus que... O meu doutorado em teologia, mas não é doutorado em Deus. Eu vou ficar a vida toda e não vou conseguir falar com ele nada. O Deus revelatus foi aquele que se diminuiu para entrar na minha dimensão e se tornar compreensível por mim, só que com um risco. Aí eu conto uma parábolazinha para você. Tinha um camarada que tinha um aquário cheio de peixes do mar. Ele tirava o sal da água, colocava o sal, cuidava direitinho, mas os peixes fugiam dele. Ele falou, pô, caramba, eu gasto um dinheirão com esses peixes, eles caem fora. O que ele falou, vocês têm medo de você porque você parece Deus. Tá, e o que eu faço então para eles saberem quanto eu
me preocupo com eles. Só tem um jeito. Vira peixe. Vira peixe. Só que o dia que você virar peixe também, eles podem te rejeitar, porque você está muito parecido com eles. Então, Deus se diminuiu. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Mas Deus em si mesmo, ele é incompreensível. Você está entendendo? Então, eu, Rodrigo, crente, falo do Deus revelado, da figura revelada de Deus. Porque o Deus abscônditus, eu só posso dizer, ele existe, ponto. E até a palavra ele existe, ela também não procede, porque existere, em latim, é algo que foi tirado de algo. Então seria mais correto falar Deus é. Eu não aceito dizer que ele é o universo, por isso que eu não vou no Deus de Baruch Spinoza, porque eu caio no panteísmo. Uhum. E o panteísmo é complicado, porque... vou lembrar um filósofo aqui que fala que é o sentido de um sistema delimitado, fechado, embora o universo é fechado, não é fechado, eu sei que tem essa discussão, tem que estar fora desse sistema. Por exemplo, um livro de física. O sentido do livro de física não está no livro de física, está no que acontece fora do livro de física. Todo o sentido de algo delimitado tem que estar fora dele. Isso vale para 100% do que você conhece. Se o universo tem sentido, esse significado tem que estar fora dele. Para estar fora do universo, eu só tenho duas explicações. Ou existe algo acima do universo, ou o universo não tem sentido. Agora, esse algo acima do universo, que na minha opinião existe, ele não pode ser delimitado por tempo, espaço, etc. Daí que eu vou para um outro capítulo para falar, tá bom, eu até admito a existência da causa primeira desse ser, mas como é que você pode falar que essa causa primeira é o Deus da Bíblia, e não o Deus do Tao Te Ching, e não o Deus do Bhagavad Gita? Aí já seria um outro capítulo, mas num primeiro momento é só isso, porque na academia eu não vou levar laboratorialmente a prova de que... Porque mesmo nas outras áreas, como é que eu vou provar laboratorialmente que Jesus morreu crucificado? Eu vou usar outros métodos, mas eu gostaria que a academia desse espaço também para o design inteligente, sem pejorar, sem falar que é pseudociência, que é não sei o que e tudo mais e tal. Por quê? Porque aquele negócio, se um professor em sala de aula, repito, não estou puxando saco não, mas o Sérgio explica muito bem, eu gostei da didática dele. Mas se ele chegar na sala de aula e só ensinar para os alunos o modelo do Big Bang e não falar nada do buraco negro, com todo respeito, você é um péssimo professor. Porque você não expôs os alunos aos demais modelos que você sabe que existem, que há argumentações, e o aluno saiu da sala. Não, mas o professor Sérgio falou que é o Big Bang. Não, mas tem o buraco negro. Isso é pseudociência. Por quê? Não, porque o professor Sérgio falou em sala que só tem o Big Bang. A universidade deve ser um lugar para pluralidade de ideias. Eu, quando eu ensino em sala de aula, eu ponho os meus alunos para ler Nietzsche. E eu coloco o que eu concordo de Nietzsche e o que eu discordo. E deixo para o aluno tomar decisão. Em sala de aula, os alunos não estudam só a Bíblia, os que são meus alunos. Alguns deles podem botar aí. Eu ponho para ler Nietzsche, Sartre. Eu me posiciono diante de Nietzsche e diante de Sartre. Você está entendendo? Mas eu não fecho só em Bíblia. Agora, se eu tenho essa pluralidade, as escolas adventistas ensinam o modelo criacionista, design inteligente e evolucionista. Tanto é que ela aprova para o vestibular. E o aluno não vai para o vestibular respondendo Bíblia. Verdade. Só isso que eu queria. Que na academia, o pessoal do design inteligente, que são acadêmicos com mestrado e doutorado, fossem respeitados e ouvidos. Pronto. Assim como se tivesse um cara defendendo o modelo do buraco negro aqui, o Sérgio. Pô, beleza, faz sentido, mas eu não concordo. Só isso. Uhum. E do lado dos crentes, para não ficar parecendo que a gente está jogando pedra só do outro lado, que também não houvesse aquela queima na fogueira. Você está entendendo? Que todo ateu é perigoso, é vagabundo, não sei o quê, e tudo e tal. Eu acho isso muito, muito complicado, sabe? Julgar as pessoas pela crença ou pela descrença delas. Porque se Jesus estivesse sentado aqui, no meu lugar... Imagina eu trocar uma ideia com Jesus. Não, eu me faço a pergunta. Se Jesus estivesse aqui, sentado no meu lugar, sabendo que o Sérgio não acredita nele, como Jesus se reportaria ao Sérgio? E eu, Sérgio, eu procuro, dentro da minha fé, imitar o modelo de Jesus. Consigo sempre? Não vou mentir para você. Não consigo. Mas é o modelo que eu quero. E se os crentes imitassem mais Jesus, eu acho que a coisa ficaria melhor. É só isso o ponto. Sem nenhuma...
Sérgio, deixa eu te fazer nessa linha aí dele, talvez salte. É porque assim, a gente tem o que o pessoal chama, né? E a gente de pseudociência, né? Por exemplo, eu fui ufólogo durante um bom tempo, muito amigo do Gevaerd, já falei, e tudo mais. E a ufologia ela é considerada uma pseudociência. Pseudociência no sentido do quê? De que ela não passa, que igual o Rodrigo falou, pelo método científico, entendeu? Porque pra gente, a ciência, ela é um conjunto de conhecimentos, mas ela é guiada pelo método científico. Ela começa com uma pergunta, aí você bola as hipóteses, aí você faz um experimento, aí aquele experimento pode ou não comprovar as hipóteses, aí você tem que criar outras hipóteses e tudo mais. E tem o lance também de ser repetido. Por isso que hoje, nos artigos científicos, o pessoal coloca os dados lá. Os dados têm que estar lá. Se você não colocar os seus dados no artigo, seu artigo nem é lido. Por quê? Porque eles vão pegar aqueles dados, vão dar para 5, 6 pessoas diferentes espalhadas pelo mundo para tentar reproduzir aquilo que você fez. Se tem reprodutividade, aí você está ali dentro daquele escopo. O design inteligente ele entra nesse lance aí dele não se encaixar no método científico e por isso ele entra como pseudociência e tudo mais. Concordo com você dos dois lados, né? Tem esse lance de atacam muito as pessoas, tem um ataque muito pessoal e não nas ideias. Isso aí acaba com qualquer discussão, entendeu? Isso aí eu concordo plenamente, torna cara. o diálogo inviável. Inviável, cara, inviável, entendeu? Então, assim... Mas eu acho que o Mackenzie tem a parte de design inteligente, se não me engano, né? Mas o Mackenzie é confessional. As escolas adventistas também têm. Tem, né? Então, eu queria isso dentro da USP, da Unicamp. Sim. Olha, eu falei aquele dia aqui, eu fui proibido de falar no Point of Science porque sou religioso. Mas os caras tinham um negócio de destilação da cachaça. É isso aí que eu acho que tem que abrir mais a questão. Essa discriminação, assim, só porque é religioso, não falar, então, isso aí pra mim tá totalmente errado, cara. Entendeu? Na Unicamp isso também. Eu falo mesmo. E aconteceu com um conhecido meu. Primeira mão que eu falo isso aqui. Ele já até faleceu já. O Dr. Arraes. Ele fez o doutorado dele em biologia na Unicamp. Isso está documentado. Ele é criacionista, que faleceu. O doutorado dele não tinha nada a ver com criacionismo. Porque ele também não vai mexer no vespeiro. E também não é coisa que... Nem teólogo fala que criacionismo é passar pelo método científico. Eu vou no laboratório... Aqui, ó. Deus existe, Sérgio. Olha aqui, agora você não tem mais como ser ateu. Olha que não existe isso. Porque o dia que Deus passar pelo método científico, ele deixou de ser Deus. Ele virou matéria, né? Deus é axioma, Deus não é teorema, né? Então, o que acontece? Ele teve um grupo de alunos da biologia que fizeram um piquete no dia da defesa lá, que tiveram que chamar a segurança interna e até a polícia e transferir a defesa dele para um outro prédio anônimo, porque eles não queriam que ele defendesse a tese de doutorado dele. Qual a razão? Porque ele escreveu na época para a Casa Publicadora Brasileira livros de ciência que são usados na escola adventista, onde ele apresenta o modelo criacionista e o modelo evolucionista. Qualquer coisa que você aprende de Darwin fora estava ali. Ele com a professora Nair Eblin, que não é parente do Eblin, não. E só por isso o pessoal foi, não podemos deixar. Gente, desculpa, isso é caça às bruxas. Aí, para mim, deixou de ser ciência para se tornar uma religião científica. Mas aí também entra um negócio, cara, que é assim, né? Eu já falei, né? Tô afastando aqui só para não ouvir mais mastigando. Já falei em vários lugares, né, cara? O pessoal acha que a universidade é um lugar... né? Não é essa coisa toda, galera, entendeu? Dentro da universidade você tem briga dentro do departamento, tem... Cara, eu já fui de um departamento onde um professor ficava de frente para o outro e eles ficaram 20 anos sem se falar, porque eles eram brigados, porque um concordava com uma coisa, o outro concordava com a outra, e em vez deles conversarem nas ideias, eles ficavam atacando o outro, entendeu? E isso é a coisa que mais acontece dentro da universidade. O problema, né, que é problema, não sei nem se é problema ou não, é que dentro dos departamentos tem um ciclo, né, de chefe de departamento e tal, que isso vai mudando. E o que acontece? Então, um grupo A hoje é chefe. Aí daqui 2 anos é o grupo B. Quando o grupo B for o chefe, o que ele vai fazer com o grupo A? Detonar, fudeu, e assim é, cara. E aí, isso é um grande problema que tem. Cara, eu já mandei, por conta de várias outras coisas, eu já mandei artigo, eu já mandei projeto, cara,
que o cara chegou para mim e falou assim, você tá aqui seu projeto, ó, no lixo. Na minha frente ele jogou, cara. Ele nem abriu. Mas aí é um problema que tem dentro da universidade isso aí, entendeu? Que como que vai resolver? Não faço a menor ideia, cara. Vai ser muito difícil, entendeu? Igual você falou do professor Arraes, né? Só porque ele escreveu a parte criacionista num livro, mas ele também escreveu a parte evolucionista, tava ali. E o que ele ia defender na tese de doutorado dele era o quê? Eu não sei o assunto, mas não tinha nada a ver com... o que eu tô falando assim, é um negócio que não tinha nada a ver e aí não vão deixar o cara defender por conta daquilo. Então, começa a ter... Universidade, cara, começa a ter essas rixas, esses problemas, porque podia ser também, não sei dessa história, mas pode ser que esses alunos lá foram incentivados por um grande opositor dele. Pode ser. Entendeu? E aí o cara falou, cara, galera, vai lá, ó, e não deixa, faz alguma coisa lá. Porque isso acontece, cara. Isso acontece. Eu já tive aluno meu que chorou na hora da defesa porque um cara que estava lá, que era contrário a mim, foi lá só para detonar o cara. O cara chorou na defesa. Isso acontece dentro da universidade, cara. Isso é a coisa mais normal do mundo. É horrível, entendeu? Isso acontecer. É horrível. Mas, infelizmente, somos seres humanos. É horrível, e infelizmente é medieval. É? Aí parece aquele período do Santo Ofício, Roma locuta finita causa est, se você não fala de acordo com o cânon da igreja, index prohibitorum, a gente tá voltando para a Idade Média. Só que aí esse cânon aí, dentro de um departamento, ele fica mudando a cada 2 anos. E aí o que acontece? As coisas não vão para frente, cara. Entendeu? Não vão para frente. Porque hoje é o grupo A, amanhã é o grupo B. O grupo B vai detonar o A. Quando o A voltar, ele vai detonar o que o B fez. E aí fica nesse ciclo, cara. Só um querendo detonar o outro e fica todo mundo só de lado ali e não progride, cara, o negócio. É terrível isso.